A gente vive em uma realidade projetada e Platão, lá há 500 anos antes de Cristo, já sabia disso. Vem escutar essa história. Eu sou a Renata Fernandes e este é o Reconexão Interior. Eu gosto muito dessa história, dessa alegoria da caverna de Platão, porque ela explica, por meio da filosofia, o que é a realidade em que a gente vive, Platão, ele foi um filósofo na Grécia, lá há 500 anos antes de Cristo. E ele foi morto, ele foi condenado à morte justamente por divulgar as ideias dele a respeito da verdade. É muito legal porque quando a gente fala da verdade em si, a gente pode mudar para N livros diferentes, histórias diferentes, autores diferentes, independente da época. Eles vão sempre falar a mesma coisa. Então, vamos lá. Eu quero começar falando um pouquinho sobre quem era Platão, Platão, então, era um filósofo na Grécia que viveu aí mais ou menos nos 500 anos antes de Cristo e ele vinha de uma família muito humilde. O pai dele era artesão e a mãe dele era parteira, E aí, ele lá pela adolescência, uma vez ele foi até o templo de Apolo e ele ficou muito impressionado com uma frase que estava gravada lá no templo, que dizia: "Conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo." E aí foi quando ele teve um estalo de que a resposta para todas as dúvidas que ele tinha a respeito da vida, ele ia encontrar se ele desse esse mergulho interior, se ele fosse buscar o autoconhecimento. E eu acredito, pelos textos que a gente lê e pelas histórias que a gente lê a respeito de Sócrates, de que ele, de uma forma ou de outra, ele já tinha iluminado, porque ele falava muito sobre a verdade, Outra frase que a gente lembra muito quando a gente fala de Sócrates é de que ele costumava dizer: "Só sei que nada sei." E isso vinha de um excesso de humildade? Não. Isso vinha de saber a verdade. Porque quando você acha que você já sabe tudo, não há espaço para aprender mais nada. E quando ele dizia, "eu só sei que nada sei", era essa disponibilidade, era essa abertura para ser levado até o conhecimento, para ser levado ao conhecimento da verdade. E aí, no decorrer da vida dele, num determinado momento, ele foi consultar um oráculo que existia lá num dos templos, da Grécia, em Atenas. E aí ele foi considerado, então, por esse oráculo, o homem mais sábio de toda a Grécia. E isso despertou, obviamente, os ciúmes, a inveja, a preocupação de outros poderosos, de outros filósofos, porque para ser filósofo naquela época, você tinha que vir de uma família muito rica, para você ter tempo para filosofar. E o Sócrates, ele além de vir de uma família muito humilde, ele não tinha muitos estudos. Mas apesar disso, depois dele ter visitado esse oráculo, que considerou ele o homem mais sábio de toda a Grécia, ele entendeu que a missão dele era sair por Atenas, conversando com os jovens, para praticar a filosofia, para tentar fazer com que eles também enxergassem a verdade que ele já havia entendido a respeito da vida. E aí os poderosos então viram isso como uma ameaça, e ele foi condenado à morte, Ele tomou cicuta, que era o veneno que eles tomavam naquela época para execuções, E aí, anos depois, um dos discípulos de Sócrates, que era o Platão, escreveu um texto que é chamado O Mito da Caverna. E o Mito da Caverna é um texto muito legal, porque a gente consegue estabelecer conexões, inclusive nos dias de hoje, Então o texto, do Mito da Caverna,
ele descreve um diálogo entre Sócrates e um dos seus discípulos. E aí, nesse diálogo, o Sócrates está contando para esse discípulo, né, ou pedindo para que esse discípulo imagine uma caverna. E dentro desta caverna há um muro, né, onde estão acorrentados pelos braços, pelo pescoço e pelas pernas vários prisioneiros. E essas correntes, elas estão tão rentes ao muro que os prisioneiros, eles não conseguem nem virar a cabeça para ver o que tem por detrás desse muro ou até mesmo o próprio muro, né? E aí, por trás desse muro passam pessoas com figuras entalhadas em pedra e madeira. E atrás dessas pessoas há uma grande fogueira, de forma que os prisioneiros que estão ali acorrentados, eles só conseguem ter a visão destas imagens projetadas na parede da caverna. E como eles só conseguem ver essas imagens projetadas, né, na parede da caverna, eles imaginam e eles se relacionam com aquelas imagens como se aquilo fosse a realidade, como se só aquilo fosse real. Até que, um belo dia, um desses prisioneiros consegue se libertar das suas correntes e começa a, com curiosidade, procurar o que é aquilo, né? O que é aquela luz que ele vê vindo da entrada da caverna. E no começo é muito doloroso para ele sair da caverna e ir para esse ambiente externo, porque os olhos dele estão muito acostumados à escuridão daquele ambiente. Então, sair de um ambiente escuro para ir para um ambiente de luz é um processo doloroso. É um processo doloroso até que a vista possa se acostumar com essa luz que vem de fora. Mas mesmo assim, tomado pela sua curiosidade, né? Esse ex-cativo, ele sobe, né, a rampa da entrada da caverna e consegue chegar até o lado de fora. E aí eu acho muito interessante porque tem um pedaço, né, do texto em que ele fala que no começo, quando ele conseguiu sair da caverna, ele logo de cara, ele não conseguiu ver a luz do sol, porque a luz era tanta que ele não conseguia abrir os olhos. Então, nos primeiros dias, ele conseguiu ver a escuridão da noite, né? Ele conseguiu ver as estrelas no céu, ele conseguiu ver a lua. Num segundo momento, ele conseguiu ver o reflexo dele num lago que tinha por ali. E aí, só depois de um tempo, é que ele conseguiu enxergar a luz do sol e entender que era a luz do sol que dava vida para tudo aquilo que ele estava vendo do lado de fora e, inclusive, para a caverna aonde ele vivia. E aí, tomado por um sentimento de muita alegria, de muita gratidão e de compaixão para com os companheiros que continuavam lá dentro da caverna, ele decide voltar. Muito embora, para ele, essa também era uma decisão muito difícil, porque ele não queria deixar a vida que ele tinha entendido, né, ali do lado de fora. Então, mesmo assim, ele volta para a caverna para contar para os seus companheiros a verdade a respeito da vida, né? Para contar para eles que tudo aquilo que eles acreditavam que era verdade, né? Aquelas projeções que eles estavam vendo na parede, né? No muro da caverna, aquilo tudo não passava de uma ilusão. E só que quando ele volta para contar para os companheiros, o Sócrates também descreve que, em função de sair da luz e de voltar para a escuridão, ele também teve dificuldade de se acostumar de novo lá dentro, de forma que ele já não conseguia ver com clareza quais eram as sombras que estavam sendo refletidas na parede da caverna. E aí, como ele não consegue explicar isso direito para os companheiros, eles começam a duvidar dele, né, achando que ele tá louco porque ele nem consegue mais enxergar as figuras direito, como que a gente vai confiar nessa pessoa?
e então ele é morto, né? Ele é morto porque os outros prisioneiros, com medo dessas ideias, né, com medo da verdade, acabam matando o companheiro que tinha conseguido chegar até a luz. E aí é muito interessante porque essa história ela é contada há 500 anos antes de Cristo. Mas será que a gente conhece uma outra história muito parecida com essa? Quando Jesus veio, né? Quando Jesus veio para compartilhar sobre a verdade, qual foi o destino dele, né? Ele acabou na cruz por causa por causa desse mesmo medo, né? Que os outros poderosos tiveram de que ele contaminasse as pessoas com as ideias dele sobre o amor, com as ideias dele sobre a verdade. E então o mito da caverna, ele fala muito sobre a realidade da nossa vida. As sombras representam as projeções que nós mesmos fazemos a partir das nossas crenças, né? As pessoas ali carregando as alegorias, né, entalhadas em madeira e pedra, representam as nossas crenças. E esse caminho até a luz, que pode ser um caminho doloroso no princípio, até que a gente se acostume com essa nova luminosidade, né, com essa nova energia, e o sol, que é quem alimenta tudo, representando aí como se fosse Deus, ou o todo, que dá origem a tudo que há e que é um com tudo o que há. Então é por isso que eu gosto muito dessa história. Eu acho que ela é muito ilustrativa e ajuda muito a gente a entender a verdade sobre a realidade da nossa vida, né? Sobre a vida que a gente vive aqui. E também talvez possa ser um estímulo para a gente trilhar o mesmo caminho do fugitivo da caverna, né? É um processo, né, que às vezes pode ser um processo doloroso, pode ser um processo demorado, né, até que a gente consiga se habituar com a luz, né, com a nossa própria luz, né, mas vale muito a pena. Vale muito a pena porque você imagina sair de dentro de uma caverna para um ambiente de luz na natureza. Fazendo essa comparação, dá para a gente entender bem o que é a gente escolher continuar conectado com o nosso ego, continuar conectado com as nossas crenças, acreditando que essas projeções de crenças são reais, né? Imagina aí o que é escolher continuar acorrentado a esse muro sem ter espaço suficiente nem para olhar ao nosso redor, para entender o que é que está acontecendo. Mas a gente sempre pode escolher a luz. E nos dias de hoje, né, a gente pode até falar isso abertamente em vídeos, sem correr o risco, né, de vida que Jesus correu ou que Sócrates. Então é por isso que eu gosto muito dessa história. Eu acho que ela é muito clara, né, para ajudar a gente a entender melhor sobre a verdade da realidade que a gente vive, né? Que a gente vive acreditando nessas projeções, mas que sim, existe aí a possibilidade da gente seguir um caminho para fora da caverna, da gente sair, escolher sair de dentro da caverna, né? Desse ambiente escuro, desse ambiente onde a gente está acorrentado, onde a gente muitas vezes sofre, para a realidade, para a verdade a respeito da nossa vida, né? Para um caminho iluminado na natureza, para um caminho de liberdade, para um caminho de conforto, de alegria, de paz. É uma escolha que a gente tem que fazer, que só a gente pode fazer, tá bom? Era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Se você gostou, deixa aí o seu curtir. Muito obrigada e até a próxima!